Bom, então agora a gente vai considerar um outro software de simulação, tá? A gente vai usar uma simulação no Quartus, certo? Esse software aqui, por sua vez, ele é um software extremamente importante, tá? E ele é mais poderoso que o Tinkercad, ok? Então ele é mais indicado para se conduzir estudos acerca de eletrônica digital. Então, o Quartus, ele é mostrado aqui na tela, tá? Ele é um software que hoje em dia ele pertence à Intel, certo? Ele é um software extremamente importante na engenharia elétrica e na engenharia eletrônica, amplamente utilizado para a condução de estudos e pesquisa em circuitos digitais, microprocessadores e sistemas digitais afins, ok? E o que a gente vai fazer, a gente vai validar, continuar com a validação dos estudos apresentados, tá? Então, observem que aqui nós temos as portas lógicas básicas, certo? Então, tem a porta lógica NOT aqui, a porta lógica AND e a porta lógica OR, certo? Cada porta lógica dessas está sendo conectada a um pino que se denomina do tipo entrada, certo? Então aqui é entrada, aqui é entrada, aqui é entrada e aqui são entradas. A saída das portas lógicas, elas são conectadas a pinos que a gente configura como saída, tá? Então tem a saída aqui. O nome das portas lógicas, tá? Foi um nome que eu adotei aqui. Então, na porta lógica NOT underline A1 é, no caso, o circuito integrado a porta lógica 1 do circuito integrado, NOT, o nome da porta lógica, e o Y é a saída, tá? O fabricante de circuito integrado, ele usa essa nomenclatura, A para entrada e Y para saída. Eu estou adotando ela e tomando cuidado de botar ainda que tipo de porta lógica é. E isso se reflete para as outras, tá? Então, end A1, end B1, end Y1, OR A1, OR B1, OR Y1, certo? Então, essas três aqui, o objetivo é investigar como a saída se comporta para determinados níveis lógicos na entrada, ok? E não são só essas portas lógicas que tem aqui na simulação, tá? Observem que, diferente do que foi feito no Tinkercad, aqui a gente explora a porta lógica NAND também. Então, aqui é interessante por quê? Porque primeiro a gente coloca a implementação da porta lógica NAND, ou seja, é uma porta lógica AND conectada a uma porta lógica NOT. Então tá aqui os terminais dela, tá? NAND CA1. O que é o C? É a NAND feita com circuito, com portas lógicas básicas, tá? NAND CA1, NAND CB1, NAND CY1. E aqui embaixo a porta lógica NAND, representada pelo seu símbolo. Qual é a finalidade de comparar essas portas lógicas? É verificar que a saída se comporta da mesma forma para as mesmas variações de entrada, tá? E isso também é feito para a porta lógica XNOR, tá? O circuito da XNOR, a gente observou que ele é maior, ele utiliza portas lógicas NAND aqui, então XNOR CA1 e CB1 são entradas, XNOR CY saídas e o circuito e a porta lógica que representa esse circuito, essa operação, tá? Aqui as entradas XNOR A1, XNOR B1, saída XNOR Y1. Então o objetivo é conduzir esse estudo e ver como isso corresponde, certo? Então a primeira coisa que a gente faz no Quartus, pessoal, é compilar, tá? Então eu vou compilar esse circuito, certo? Tem que aguardar a compilação ser concluída para poder realmente fazer uma simulação, né? Na compilação, o Quartus ele vai analisar o nosso circuito, ele vai associar bibliotecas com as portas lógicas, tá?
Então a gente consegue colocar bibliotecas que tenham consumo de potência, que tenham análise dinâmica. Isso tudo pode ser feito, tá? A nossa simulação aqui é bem básica. Então aqui ele está fazendo todas as etapas. Observem que a compilação foi concluída, nenhum erro, tá? Então o que a gente vai fazer agora? A gente vai criar um arquivo de simulação, tá? Então o que a gente acabou de fazer? A gente encontrou a lógica daqueles circuitos. Agora a gente vai criar padrões para entrada e ver como a saída se comporta. Então para isso eu vou criar aqui um University Program Waveform, certo? Clico OK, vai abrir essa tela aqui. Então, através dessa tela, a gente vai adicionar as entradas, certo? A gente vem aqui em Node Finder e a gente manda listar, tá? Eu acho mais fácil desse jeito. É muita entrada, tá, pessoal? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou colocar primeiro as portas lógicas básicas, tá? Para que a nossa análise ela seja mais limpa e mais direta, tá? Então, com o resultado delas, a gente explora as outras. Então, por enquanto, então, NOT A1, NOT Y1, OR A1, OR B1, OR Y1 e END A1, END B1, END Y1. Tá aqui. Então, por enquanto, a gente só vai considerar as portas lógicas básicas. Dá para analisar todos os sinais de uma vez, tá? Só que a tela fica muito poluída. Então, aqui a gente observa NOT A1 é uma entrada, NOT Y1 é uma saída. Verifiquem que a NOT Y1 ela está com um padrão diferente aqui, tá? Esse padrão quer dizer o seguinte, não se sabe qual é o valor da saída, tá? E o NOT A1 ele é zero, tá? O OR A1, B1 é zero. Então, nessa tela, pessoal, a gente vai customizar o nosso sinal. A gente vai dizer, através dos recursos aqui da barra de tarefa, se nesse instante de tempo o sinal é 1, se nesse instante de tempo o sinal é 1, se nesse o sinal é 1. É possível construir qualquer padrão de sinal aqui usando a barra de tarefas, tá? Então, qual é o nosso objetivo? É testar todas as possibilidades das portas lógicas. E aqui eu vou abordar uma forma de fazer isso aqui no Quartus, tá? Então, o que a gente vai observar? A gente observa que qualquer que seja a porta lógica, tirando a porta lógica NOT, tá? Por quê? Porque a porta lógica NOT é fácil, é só fazer uma onda retangular, tá? Aqui é 0, aqui é 1, já tem todas as possibilidades da NOT. Mas a porta lógica AND e a porta lógica OR tem duas entradas. Então, a questão é, como que a gente coloca esse padrão aqui, ali nas formas de onda? Então, a forma mais simples de fazer isso é observando o padrão da tabela verdade, tá? Primeira coisa, a gente observa que o sinal B, ele repete o padrão dele a cada duas linhas da tabela verdade. E a cada linha ele muda. Então, por exemplo, o B, ele está fazendo isso aqui, ó. Ele é 0, ele é 1, certo? Na terceira linha, ele repete. Então, a gente repete. Ele é 0, ele é 1. Ok? Agora, observem o A. O A, ele muda o padrão dele a cada 4 intervalos de tempo, a cada 4 linhas da tabela verdade, certo? Então, em 2 instantes de tempo do sinal B, ele permanece em 0. Nos outros 2, ele permanece em 1. E aí observem que ao longo do tempo, o que vai acontecer se a gente aplicar esse padrão de forma de onda nas entradas? 0, 0, 0, 1, 1, 0, 1, 1.
E se a gente repetir esse padrão no próximo instante de tempo, a gente vai repetir todas as possibilidades, certo? Então, o que basta a gente fazer? A gente tem que criar um sinal, uma onda quadrada ou retangular, tá? Tanto faz, é mais fácil fazer onda quadrada com um período t, que automaticamente a onda quadrada da outra entrada ela vai ter 2t. Por quê? Porque aqui vai ser t também, tá? E bom, como que a gente faz isso ali no quartos? A gente vai fazer da seguinte forma. Bom, então esse aqui, o padrão de forma de onda, então, ele fica desse jeito, tá? Então tem que vir aqui na simulação, em Simulation Settings, tá? Eu estou fazendo isso só para resetar aqui as configurações e mostrar o que tem que ser feito. Essa simulação, ela está usando a linguagem Verilog, tá? E então a gente deixa desse jeito e tem que deletar esse novo PT aqui, porque nessa versão do Quartus isso não é implementado. Então eu vou salvar, tá? A gente tem que salvar o arquivo, tá? Na pasta do meu projeto já tem um arquivo de simulação, a extensão dos arquivos de simulação dessa toolbox do Quartus é VWF, tá? Então clique em salvar, substituir, e aí a gente clica em Run Functional Simulation, tá? O que seria uma Functional Simulation? O Quartus ele vai desprezar todo tipo de dinâmica e atraso de porta lógica, certo? Ele vai testar a lógica do circuito. Então a gente vai poder validar a tabela verdade do circuito, por exemplo. Ok? Então observem que aquelas formas de onda cuja saída elas não estavam resolvidas, o Quartus resolveu agora, tá? E a gente vai poder observar o que aconteceu com cada uma delas. Então, considerando aqui a ordem, a gente vai começar pela NOT, tá? Que é a mais simples. A porta lógica NOT, lembrando, NOT A1 é a entrada, NOT Y1 é a saída, certo? Então, se a gente observar aqui na simulação, tá? Ó, NOT A1 entrada, NOT Y1 saída. Aí o que a gente observa é que a forma de onda da entrada, ela na saída, ela fica com fase oposta, tá? Então ela é exatamente o oposto do que tem na entrada. Então se a entrada é 0, a gente observa aqui 0, a saída é 1. Se a entrada é 1, a saída é 0. E esse padrão, ele se repete em tanto quanto a entrada se repetir, tá? Observem que como a entrada não muda o padrão, a saída não muda o padrão. Então isso aqui valida a porta lógica não, ou seja, ela sintetiza na saída um sinal que é inversamente proporcional ao que tem na entrada, é o oposto da entrada, tá? Então, agora a gente observa o que acontece com a porta lógica AND, tá? AND A1 e AND B1. Lembrando, porta lógica AND, certo? Então, tentar ganhar algum espaço aqui. Ó, porta lógica AND. Entrada A1, entrada B1, saída Y1. O que se conhece da lógica AND, o que foi proposto na teoria? Que a entrada, a saída, ela só é 1 na situação em que as duas entradas são nível lógico 1. E observem que é o que acontece aqui, tá? Por quê? Porque durante toda essa duração de tempo, não houve uma combinação das entradas que ambas fossem 1. Então, a saída permaneceu em 0. Agora, no momento que as duas entradas são igual a 1, a saída faz transição para nível lógico alto.
E aí observem que aqui as duas entradas são 1, aqui as duas entradas são 1. Então, essa lógica aqui, ela também está validada, ok? E aí agora nós temos a lógica da porta lógica OU. Então, entradas A1 e B1, tá? Aqui, essa duração de tempo mostra todas as possibilidades da tabela verdade, tá? E aí a gente lembra da porta lógica OU, que a única combinação na qual a saída é zero é aquela em que as duas entradas possuem nível lógico zero. E está aqui, certo? E observem que isso se repete e que isso acontece aqui também. Então, por exemplo, nesse intervalo de tempo, uma das entradas é 1, a saída já é 1. Aqui a outra entrada é 1, a saída é 1. Aqui as duas entradas é 1, a saída não é 2, tá? Ela é 1. E como o padrão das entradas se repete, a saída ela vai repetir o mesmo padrão, certo? E olha que interessante, se a gente comparar a saída da porta lógica AND com a porta lógica OR, são praticamente opostas, né? Então é como se fosse espelhado isso aqui, né? Então essa duração aqui que ela está em 1 corresponde a essa duração que a end está em 0 e vice-versa, tá? Mas é claro, isso acontece por quê? Porque os sinais da entrada da OU e da entrada da end, eles são iguais. O que realmente mudou aqui foi a lógica, tá? Então, o funcionamento das portas lógicas básicas está validado. Aí, bom, o que a gente vai fazer agora? A gente vai fechar essa janela aqui e a gente vai voltar para a simulação e vai examinar as outras portas lógicas, tá? Então a gente pode selecionar todos esses sinais, deletar eles. Vem aqui em Insert Node de Orbus, Node Finder, lista eles e agora a gente vai examinar a NAND, certo? Então, os sinais da NAND a gente vai adicionar e a gente já vai examinar também os sinais da XNOR, tá? Então, observem, fica uma quantidade significativa de sinais, tá? Pode colocar todos aqui, mas vai ficando mais difícil de enxergar, tá? Essa janela não é interessante para esse tipo de coisa, o software tem essa desvantagem, tá? Mas ele oferece os resultados de uma forma muito rápida e precisa. Então, pessoal, NAND A1, NAND B1, NAND Y1, NAND CA1, NAND CB1, NAND CY1. Aqui está na ordem também. A gente observa que XOR, XNOR A1, XNOR B1, XNOR Y1, XNOR C1A1, XNOR CB1, XNOR CY1. Ou seja, está tudo na ordem, tá? A gente vai repetir o mesmo padrão que foi apresentado anteriormente, ok? Então, a gente seleciona os sinais que são A, clica aqui em Overwrite Clock, 120 nanosegundos. A gente seleciona os que são B, Overwrite Clock, 240. Tá ali o padrão. Observem que ele aqui vai repetir todas as possibilidades, tá? 00, 01, 10, 11 e assim por diante, e vale para todas as entradas. Observem aqui as saídas, tá? O software ele não sabe ainda o que acontece com a saída. Por quê? Porque ele não tinha um padrão de entrada, tá? Agora, quando a gente clica em Run Functional Simulation, ele vai pegar a lógica que ele encontrou na compilação, vai alimentar a lógica com esses padrões de forma de onda, com esses padrões de forma de onda, vai descobrir o resultado, ou seja, o que é a saída, e vai substituir aqui o padrão que ele encontrou, tá? Então a gente simula novamente.
observem que ele encontrou o resultado da simulação, tá? Então, bom, alguns comentários aqui. A NAND é uma porta lógica que é a AND seguida de uma porta lógica inversora, tá? Então, ela vai ter um comportamento oposto ao da AND, certo? E aí a gente observa aqui que a única combinação na qual a saída é zero é aquela na qual as entradas são igual a 1. E observem que isso é verdadeiro aqui, tá? E observem que o tempo todo a saída da porta lógica NAND é 1. Por que é 1? Porque as entradas aqui elas estão variando e elas não assumem as duas o mesmo nível, desculpa, o nível lógico alto, tá? Então ela fica 1. Quando as duas são nível lógico alto, a saída muda para 0. Agora, o que acontece com aquele circuito que a gente considera que é uma representação da porta lógica NAND? Acontece a mesma coisa, tá? Observem aqui o resultado. Ó. Ele é idêntico, tá? A saída da NAND CY1 é idêntica à saída da NAND Y1. Então, isso valida a análise que foi apresentada, certo? E aí, agora, no que se refere a XNOR, tá? Observem o que acontece com a XNOR. A XNOR, ela apresenta nível lógico alto na saída somente quando as entradas possuem o mesmo nível lógico. Olha o que acontece aqui, ó. Quando as duas entradas são 0, a saída da XNOR é 1. Quando as duas entradas são 1, a saída da XNOR é 1. Qualquer outra combinação, a saída é 0. Então, essa porta lógica também está validada. E observem que o circuito que a gente considera ser a implementação da lógica XNOR, ele também está correto, tá? Por quê? Porque ambos apresentam o mesmo comportamento na saída, considerando os mesmos valores de entrada, tá? Aplicado nos dois circuitos. Então, o que a gente consegue concluir dessa nossa discussão, tá? Primeiro, a gente validou a tabela verdade que foi apresentada e deduzida ao longo do nosso estudo para as portas lógicas básicas. Segundo, a porta lógica NAND, ela tem essa implementação, tá? E ela é representada por esse símbolo, certo? A lógica dela também foi validada e a porta lógica XNOR implementada com esse circuito digital aqui, ela corresponde a esse símbolo que está aqui. E esse símbolo, no caso essa porta lógica, também foi validada, certo? Então, pessoal, aqui encerra essa série de vídeos que o objetivo é introduzir as portas lógicas, certo? Então, foi abordado o princípio de funcionamento, a introdução, como são os circuitos que são empregados para fazer isso. Foi discutido a questão da álgebra booleana. E agora demonstrado algumas simulações, tá? Eu espero que vocês tenham gostado e até a próxima.